Olá a todas e a todos, o meu nome é Catarina, estamos aqui hoje no canal a inaugurar uma nova rúbrica, esta que é uma nova rúbrica destinada a livros que eu costumo ler, mas que não têm vídeo aqui no canal e que são falados somente na minha conta de Instagram ou no meu Goodreads. E portanto pensei que não devia perder mais tempo e devia começar a enquadrá-los aqui no canal. E então esta é a primeira rúbrica, é a primeira edição ou versão da rúbrica que vai acompanhar este canal e que vai surgir de vez em quando. Normalmente eu vou fazer estes vídeos quando tiver 2 ou 3 obras, duvido que ultrapasse as 3 obras, porque como vocês sabem eu gosto muito de falar sobre os livros. Qual é o primeiro livro que vai inaugurar esta rúbrica? Será um livro intitulado A Ghost in the Throat, da Doreen Nigriofa. É uma autora irlandesa. Este livro não tem tradução em Portugal. Não sei se alguma vez terá. Como vocês vão perceber com estes vídeos, há uma categoria literária que é a ficção literária ou literary fiction, que parece que em Portugal as editoras não têm ainda muito interesse em traduzir, em editar essas obras. Há muitas que não existem cá em Portugal. Penso que a Relógio d'Água seja até aquela que mais dá cartas neste jogo. Se me estão a ver do Brasil, não sei como é no Brasil, confesso, mas sei que este livro não está traduzido no Brasil. Este livro desta autora irlandesa é um livro de veras interessante. Muito diferente de tudo o que eu já li. A Ghost in the Throat, portanto, o fantasma na garganta, é um misto entre autoficção e tradução literária. Esta mulher narra-nos na primeira pessoa a sua vida enquanto mãe de vários filhos, que vive numa casa arrendada e que por causa do mercado imobiliário, dos senhorios, ela, o marido e os filhos têm de andar a saltitar, a pulular, digamos assim, várias casas durante vários anos. Esta mulher dedica-se ao lar, ao trabalho que nós chamamos não remunerado, o trabalho doméstico, aquele trabalho que é dos bastidores, que move a sociedade, que impulsiona a reprodução social, mas que não é remunerado, não é sequer respeitado. E esta é uma conversa que segue a passos largos neste livro, porque esta mulher, ela diz que é viciada em tarefas compulsivas, obsessivas, de listagem, de categoria, de coisas para fazer, de coisas em andamento, de coisas feitas. Tudo para ela se resume a uma lista de afazeres, de tarefas para concretizar. E a maternidade aqui acaba por ser mais uma parte integrante dessa lista. E vemos as descrições neste livro, confesso que são lindíssimas. As descrições da amamentação, as descrições da sobrecarga, as descrições do que é uma relação depois com o marido face a esta diluição do papel de mãe, mulher e pessoa. É muito interessante nós vermos estes vários papéis que a mulher ocupa. Ela acaba por ter muito trabalho em casa e é algo que vai trazer conversações. Eu hei de trazer aqui ao canal conversações, nomeadamente que nós vemos no livro da Silvia Federici, que é sobre devemos ou não remunerar o trabalho doméstico. Mas enfim, o que eu queria dizer, e para não sairmos muito do escopo deste vídeo, é que este livro tem várias camadas. Há aqui uma camada que eu ainda não vos falei, mas que é a principal, digamos, neste livro. É que para além da vida desta mulher, há a vida de outra mulher. Outro facto, e se não mesmo o mais importante deste livro, tem a ver com a obsessão que a narradora, a pessoa que nos narra, esta mulher, que é esta mãe, esta matriarca, enfim, que nos narra, ela tem uma obsessão com uma escritora, com uma poeta do século XVIII, chamada Evelyn Dubb, que existiu mesmo, e os seus poemas estão na internet, se vocês quiserem ver. Mas ela tem, no fundo, este livro desta escritora, e ela tem uma obsessão em traduzir estes versos, em traduzir esta obra, em ler esta obra em cada momento de silêncio que tem, que são poucos momentos. Então ela dorme quase com a obra debaixo da almofada. E nesta medida, esta é a grande premissa, digamos, deste livro, que é
duas vidas de duas mulheres diametralmente opostas que se cruzam e se interligam em muitas encruzilhadas da vida. A memória, o peso do esquecimento, do abandono, dos sonhos perdidos, da realidade que é nem toda a gente nos compreender, senão mesmo ninguém nos compreender realmente, e portanto acaba por tornar-se uma obsessão que a nossa narradora tem por esta escritora do século XVIII. E nós acompanhamos ao longo do livro um intercalar entre a vida desta mãe, desta mulher que está em casa, que parou a sua carreira, e depois a vida da outra mulher, que foi obstruída, eclipsada por muitas personalidades que passaram pela sua vida. E que estes séculos que as separam, em termos temporais, são enormes, uma enorme distância que as separa, mas que depois conseguimos cavalgar tão facilmente e tão rapidamente entre uma e outra vida, como se nada realmente as separasse em termos práticos. Porque a conversa do que é o patriarcado não acontece aqui em termos diretos, mas nós conseguimos é palpável essa discussão. Quais são as limitações que a mulher tem já há tantos séculos. E que essas limitações nos ligam enquanto mulheres. E que é preciso acordar as pessoas para essas limitações, para que haja uma conexão, uma união. E então este livro é muito interessante. Posso-vos dizer que eu gostei muito, especialmente gostei da parte em que a nossa narradora remonta até assim aos seus anos de adolescência, e especialmente na entrada da faculdade, e ela nos conta que entrou no curso de medicina e que foi a partir da dissecação dos corpos, na aula de anatomia, que aprendeu o que era a dissecação poética. Como há esta humildade em relação à nossa capacidade de leitura e de análise das situações, e que não temos de ter um curso de literatura para o fazer. Nós, nas pequenas memórias da vida, nas pequenas situações do cotidiano, podemos chegar ao entendimento do que é uma dissecação de algo, de alguém. E isso é fascinante. Este livro tem muito de fascinante, se querem que vos diga, porque todo ele é muito complexo, mas ao mesmo tempo muito simples. E depois a narradora intercala muito a sua vida e as suas vivências com a da outra mulher, cuja voz ficou esquecida. A maior parte das coisas que a narradora nos conta acerca da vida desta mulher são suposições, são factos hipotéticos que ela retira da leitura que faz da obra da outra mulher. E, portanto, é interessantíssimo ver as camadas que as nossas vidas têm, não é? Aos olhos dos outros. Será que são compatíveis com o que nós vivemos realmente? Será que são um resultado de análise e observação alheia? Isto é tudo muito interessante. Eu gostava mesmo que este livro fosse publicado em Portugal. E há aqui um combate constante contra a entropia, contra a necessidade de ter mais filhos para ocupar um vazio. Há aqui uma tendência também por parte da nossa narradora para a persistência do mistério, porque ela ocupa-se nos seus tempos livres, nos seus tempos em que está tudo em silêncio e tudo possivelmente parado, é aí que ela se ocupa de persistir o mistério da história da outra mulher. Não há momentos de silêncio, momentos de paragem, momentos de reflexão e introspeção per se. Há sim uma tentativa de ocupação de um terreno que ela não consegue desbravar sozinha e precisa sempre de um auxílio, digamos assim. E isso faz parte, sinceramente, faz muito parte da nossa vida enquanto seres humanos no século XXI, de todo o ruído, de toda a interferência que temos à nossa volta, e o facto de já realmente se calhar não sabermos o que é desbravar terreno pelas nossas próprias mãos, pela nossa própria consciência. Mas ao mesmo tempo eu acho que há aqui outra lição a tirar. É que através da literatura nós podemos chegar à conclusão do que é que somos e o que é que nós não queremos ser. Esta mulher, ela aprende muito mais sobre si, a ler sobre outra mulher, do que a viver a sua própria vida, a ouvir o que as pessoas no seu círculo dizem. Porque é através dessa experiência fora da bolha de alcance que muitas vezes depois olhamos ao espelho
Então este livro é muito isso, e eu não podia recomendá-lo mais. Acredito que se tiverem a oportunidade de ler, conseguem comprar e-book e possivelmente encomendá-lo, não tenho a certeza, mas recomendo muito este livro. Sinto que foi uma ótima aprendizagem. Não é um livro que toda a gente vai gostar pela forma como a narrativa está desenvolvida e delimitada, digamos assim. Pode parecer um pouco confuso às vezes, mas penso que esteja bem delimitada, sinceramente. Para mim esteve. E por agora fico por aqui. Não sei durante este vídeo o que é que vem a seguir, que livro é que vem a seguir, mas então aguardem para ver, e provavelmente não terá nada a ver com o que eu acabei de falar, e essa é a piada também, não é? Então vemo-nos mais logo daqui a uns tempos. Olá, estamos aqui de novo. Eu disse que este segundo livro não ia ter se calhar muito a ver com o primeiro que eu vos falei, do A Ghost in the Throat, mas mudança de planos e até vai ter bastante a ver. Neste caso o livro é um livro de não ficção, O Ponto Zero da Revolução, da Silvia Federici, uma autora italiana que está radicada nos Estados Unidos, é filósofa, é escritora, é professora. Se há algo que norteia o trabalho dela é a temática do trabalho doméstico, ou seja, das funções que estão destinadas ao lar e, obrigatoriamente, à mulher. Não se esqueçam que a Federici é uma autora que disserta acerca destas questões já há muitas décadas, o que significa que algumas discussões estão a ser, não digo arrastadas num sentido pejorativo, mas no fundo arrastadas de algumas décadas para cá, e neste livro notamos que há sem dúvida um ou outro ponto um pouco mais ultrapassado. De qualquer maneira, é um livro muito bom e também é um livro muito bom para relacionar com o que eu falei anteriormente. Portanto, se vocês viram a outra parte do vídeo, eu falei de um livro onde uma mulher centra a sua vida toda na maternidade, nas funções do lar, nas funções do cuidado. E nessa medida vai muito ao encontro do que eu vos trago aqui hoje. Quero deixar uma nota que a Silvia Federici tem uma obra, digamos assim, prima, que é O Caliban e a Bruxa, que antecede este livro. Portanto, este livro é quase como uma continuação, mas ao mesmo tempo posso-vos dizer que O Caliban e a Bruxa é um livro muito mais denso, muito mais longo, que eu ainda não li na totalidade. Eu tive de fazer um trabalho, um paper sobre cuidadoras informais e nessa medida tive de olhar para ambas as obras, e posso-vos dizer que se querem começar pela Federici, talvez seja mais inteligente começar aqui pelo Ponto Zero da Revolução, se não quiserem ir para um arcabouço teórico tão grande assim, mas sim, O Caliban e a Bruxa é muito mais completo. O Ponto Zero da Revolução não é um livro em que vamos falar só sobre o trabalho doméstico. A Federici fala de outras coisas, fala sobre a nossa impotência face aos ditames que os outros têm em relação às mulheres, quanto aos seus corpos, fala sobre o imperialismo, fala sobre o facto de as guerras estarem muito relacionadas com as ajudas alimentares, quando as ONGs vão para os países ditos periféricos ou do sul global, e assim o facto dessas ajudas alimentares, dessas ajudas armamentistas e tudo mais serem muito prejudiciais para as pessoas que vivem nessas terras, que a subsistência, a economia de subsistência é abalada quando as ONGs retiram esses terrenos para fazer, no fundo, uma superprodução de alimentos para, no fundo, alimentar a guerra, nem que seja do lado que está a ser invadido, mas no fundo estas são outras temáticas, como também a temática da velhice, como um contrato que tem um prazo de validade e que as pessoas são despojadas da sua dignidade quando são velhas. Portanto, como podem ver, este livro tem muito mais do que a temática do trabalho doméstico e, consecutivamente, a reprodução social, que eu já vos vou falar a seguir. A Federici começa muito com esta ideia de que o capital, portanto, há aqui uma ideia de capital que eu, se calhar, é melhor dizer-vos o que é. Quando eu falar em capital, o que eu estou a falar é da mecânica de produção de mais valor na economia. Isto é um conceito um bocadinho difícil de explicar, e eu penso que seja o melhor para perceberem o que é o capital. Pesquisem o canal do Humberto Matos,
definição de capital. E ele em 8 minutos explica muito bem. Portanto, prosseguindo, para a Federici, o trabalho que as mulheres fazem em casa, ele é lucrativo para esta mecânica de produção de mais valor na economia, que é o capital, na medida em que esse trabalho, ao não ser remunerado, ele está a ser feito de borla, não é, grátis, na maior parte dos casos, quando não é terceirizado para outras mulheres, já lá vamos, e nessa medida é esse trabalho doméstico que não passa só por cozinhar e lavar pratos, passa por cuidar dos filhos, manter o lar enquanto estrutura, harmonia e cuidar da família alargada. Neste sentido, é muito mais do que só lavar pratos e cozinhar. Este trabalho não é visto aos olhos do capital como produtivo. É um trabalho meramente reprodutivo e, nessa medida, a Federici critica logo esta ideia de produção versus reprodução, como se elas não estivessem interligadas e não fossem as duas uma face da mesma moeda, que é a pessoa versus o capital. Para a Federici, esta ideia de querer exigir uma remuneração do trabalho doméstico passa por contestar o trabalho, o papel que o capital dá à mulher, enquanto algo que é inerente, que é natural para a mulher fazer. E quando uma mulher não faz, ela delega este trabalho doméstico a outra mulher. E há uma cadeia de perpetuação infinita de associar certos papéis dentro do lar à mulher. A Federici também diz-nos que nós, quando falamos em remuneração do trabalho doméstico, falamos de uma perspectiva política. E vocês já se devem estar a perguntar duas coisas. Mas os homens não estão gradualmente a interferir mais no lar e a atuar mais nas tarefas? Segundo, como é que nós vamos remunerar um trabalho doméstico? Sim, são duas perguntas válidas e o que eu vos quero dizer é o seguinte, para não me alongar muito. Quanto à primeira questão, se os homens estão a interferir cada vez mais na feitura das tarefas domésticas e esse âmbito está a ser mais alargado também aos homens, mas quero-vos consciencializar de que isso é uma visão um pouco elitista do que é o mundo real. Nós estamos a falar de um contexto, muito provavelmente da cidade, num contexto ocidental, e não estamos a falar num contexto onde as mulheres vivem num seio mais conservador, como no interior de Portugal e no sul, ou por exemplo no sul global, em países com uma diversificação cultural muito diferente, e mesmo aqui, para o homem interferir mais nas tarefas domésticas é porque chegou um avanço cultural de progressista, digamos assim, nesse seio familiar, e para isso é preciso educação. As ideias progressistas não chegam a uma família por chegar, por verem um programa de televisão. Isso não é assim que se muda os costumes, e portanto essa ideia de que isto com o tempo os homens vão ocupar o que antes só pertencia à mulher e depois vamos dividir o trabalho doméstico de forma igualitária é errado. É não estar a observar a realidade, a materialidade. Segunda coisa, remuneração do trabalho doméstico. Sim, de antemão eu já lá vou, mas quero já dizer que eu não concordo com esta ideia de remunerar o trabalho doméstico, mas tudo a seu tempo. Agora, queria-vos dizer, até citar a Federici e dizer-vos o que ela nos disse, aqui com a tradução da edição da editora Elefante, que podem adquirir aqui em Portugal em e-book, e a Federici diz-nos, não dizemos que ganhar um salário é uma revolução, nós dizemos que é uma estratégia revolucionária porque ela enfraquece o papel atribuído a nós na divisão capitalista do trabalho e, por conseguinte, modifica as relações de poder dentro da classe trabalhadora em termos mais favoráveis para nós e para a unidade de classe. Critica muito nós olharmos para estas questões como uma tomada de consciência, como se nós nos consciencializarmos de que a mulher é oprimida em várias facetas, porque tem, por exemplo, dupla jornada laboral, porque ela vai trabalhar e ao mesmo tempo cuida do lar e da família alargada e do cuidado. Nós não podemos ver isto como uma libertação meramente psicológica, na senda do amanhã a mulher vai acordar e vai dizer não faço mais e é assim que se resolve. Portanto, há uma crítica também a essa visão muito neoliberal de que a mulher simplesmente se liberta das coisas como quer e com ambição. Portanto, ter cuidado com isso. Outra coisa,
Obviamente que este é um assunto um pouco teórico, eu não vim aqui dar-vos uma aula sobre teoria da reprodução social. A seu tempo, se vocês tiverem interesse, mandem-me um e-mail, está aqui na descrição, e eu posso-vos enviar um paper que eu escrevi sobre as cuidadoras informais em Portugal, o papel de cuidar, como é que isso está ligado à divisão sexual do trabalho, como é que isso está ligado ao capacitismo e uma data de questões. Mas eu queria vos dizer que a reprodução social é uma teoria que vem das feministas marxistas, portanto, da vertente do feminismo marxista, e que surge ali na década de 60 e 70. Temos uma facção de feministas marxistas que se opõe, no fundo, às ditas lacunas na obra de Marx e Engels, especialmente Marx no Capital, quanto ao trabalho doméstico. Portanto, segundo algumas feministas marxistas, o Marx não acautelou esta questão e não considerou sequer que o trabalho doméstico fosse produtivo. E depois temos outras feministas marxistas, como Cinzia Arusa, que nos vai dizer que não, que encontra na obra de Marx essas ressalvas. Portanto, esses são debates teóricos, fica a vosso critério se depois quiserem estudá-los mais a fundo ou não. Queria-vos dizer que este debate surge e há 3 pilares essenciais quanto à teoria da reprodução social. A reprodução social é isto, vejam, é a reprodução biológica da espécie, portanto, ter filhos e cuidar dos filhos, não é? Mantê-los vivos. É a reprodução da força do trabalho e, portanto, aqui não se esqueçam que nós, quando há uma ideia de manutenção de um lar, manutenção da esfera reprodutiva, há uma manutenção da pessoa trabalhadora. Não é? E depois temos a reprodução das necessidades de aprovisionamento e de cuidado. Esta ideia aqui das necessidades de aprovisionamento e de cuidado são muito importantes, porque a mulher, quando é considerada inerentemente a protetora do lar em termos reprodutivos, é vista perante o capital, perante o sistema, perante a história, como aquela que tem de aprovisionar e de cuidar de todas as particularidades e não deixar pontas soltas, digamos assim. Portanto, nós temos isto, é muito complexo, é uma teoria, eu até vos podia agora dizer que há 2 autoras que depois distinguem entre reprodução societal e reprodução social, e há estas discussões todas teóricas. É que no fundo, se algo que eu concordo com a Federici é que a essência da ideologia capitalista é glorificar o trabalho doméstico como um mundo, fazendo parte de um mundo particular, que está na esfera do doméstico e que é a última fronteira, digamos assim, entre o homem e a mulher, e é isso que mantém no fundo a alma viva da divisão sexual do trabalho. A divisão sexual do trabalho é uma coisa muito interessante e preocupante, porque, por exemplo, no caso das cuidadoras informais em Portugal, há a divisão sexual do trabalho quanto a essa profissão e muitas outras, como vocês sabem, e isso é algo que ainda nos acompanha, apesar da luta feminista não acautelar tanto isso. Porquê? Porque se vocês viram o meu vídeo sobre o feminismo decolonial, em que eu falo que a questão da classe social é o que mais separa as mulheres, não tanto o género hoje em dia, mas a classe social, porque até a Federici chega a dizer isso. Eu sou contra a concentração de toda a nossa energia na luta por uma lei que, na melhor das hipóteses, terá um efeito limitado na nossa vida. Também devemos decidir que, em sentido, queremos ser iguais aos homens, a menos que presumamos que os homens já estejam libertados, ou liberados, como ela escreve aqui na tradução. Ou seja, nós temos de perceber aqui uma questão. Uma mulher, eu já falei disto naquele vídeo, mas resumidamente, uma mulher que tem dinheiro, ela vai delegar as funções do lar a outra mulher. E a divisão sexual do trabalho mantém-se. Isto considerando que, como eu considero, que o trabalho doméstico é produtivo. Há quem não considere, mas eu considero que seja produtivo. Para os olhos do capital só que o capital não autoriza que o entendimento da sociedade o percepcione desta forma. Porque o capital lucra com a exploração, também a exploração fantasmagórica, a exploração invisível. E, portanto, para o trabalhador assalariado ou a trabalhadora assalariada, chegar ao trabalho e ser explorada, ou explorado, neste caso falo mais do homem, porque depois chega a casa e há alguém que provisiona e cuida do que está nas sombras. E, portanto, é muito nesta senda que a Federici questiona. Agora até para finalizar o vídeo, porque eu hei de falar da Federici em vários vídeos. Para finalizar, eu queria vos dizer, há aqui um problema, ou vários problemas, quanto à ideia de remuneração do trabalho doméstico. Primeiro, porque a Federici não dá concretização prática quanto a essa remuneração.
Segundo, porque ela não acautela este problema que é a maior parte das mulheres que fica presa ao aprovisionamento e cuidado do lar e à reprodução da espécie e tudo mais. Essa mulher tem sempre uma dependência um tanto ou quanto maior ou menor, consoante a situação, emocional, social, financeira, perante o marido, certo? O que significa, eu estou aqui a falar de relações heterossexuais por uma questão óbvia, como já deu para entender, mas para onde irá esse dinheiro da remuneração? Será que vai-se mesmo para as mulheres? Há forma de garantir isso, porque nós sabemos, olhando para a realidade portuguesa, falta portuguesa, que muitas das mulheres que vivem acondicionadas neste tipo de ambientes nem sequer têm a sua própria conta bancária. Depois, quem é o patrão ou a patroa? Ou seja, quando se remunera alguém ou uma coletividade, esse dinheiro tem de vir de algum lado, portanto, ou criamos um patrão fictício que é o Estado para remunerar o trabalho doméstico. E como se procede a essa remuneração? Entendem? Nesse sentido, a mulher recebe pelo trabalho doméstico e depois com o dinheiro pode delegar a outra mulher? E depois há outras complicações. Uma delas diz respeito, e agora para finalizar, com a visão das feministas marxistas também sobre este tipo de questões, que é, tudo bem, Federici, eu estou a imaginar como elas diriam, tudo bem, Federici, então tu agora remuneras um trabalho que teve nas sombras e que era considerado não produtivo, mas isso não vai abalar a estrutura, não vai abalar a divisão sexual do trabalho, não vai abalar a divisão de classes e não vai abalar a racialização de alguns trabalhos. E, portanto, o que tu estás a fazer é no fundo, fingir que isso, com o objetivo final é dar à mulher uma concretização monetária por um trabalho que é inerentemente uma opressão por estar ligado ao género. Entendem o que eu estou a dizer? Ou seja, este livro, posso-vos dizer que é muito mais do que isto. Já vos disse que a Federici fala de muitas outras coisas, por exemplo, a importância da agricultura para as mulheres numa economia de subsistência no sul global. Essa é uma data de questões muito interessantes. O livro tem 100 e tal páginas e é muito, muito bom. No fundo, o que eu vos digo é que, aqui em tom de conclusão, isto liga-se muito com o vídeo, no início deste vídeo, do livro do A Ghost in the Throat, porque esta mulher ela produz para o capital. Esta mãe que cuida, ela produz para o capital. E ela relaciona-se muito com aquela escritora do século XVIII que fazia o mesmo e que era poeta e ninguém quis saber. Porque o trabalho dessa poeta na altura era a reprodução, nunca estando ligada à produção. E, portanto, tudo o que ela fizesse para além do trabalho doméstico era meramente artificial, era meramente o artifício, digamos assim, face ao que ela tinha mesmo de fazer. Isto é a vida de muitas, muitas mulheres. Daí a maior parte das escritoras prior, como se costuma dizer, antes do século XX, escreverem sob pseudónimos e tudo mais. Um dos casos mais conhecidos é George Eliot. E, portanto, sim, deixo aqui estas ideias e deixo também a ideia de que a Federici é uma autora muito interessante. Recomendo muito a leitura do livro dela. Acreditem que é muito, muito, muito interessante, e especialmente quanto ao imperialismo e ao colonialismo também. Portanto, fico-me por aqui. Espero que tenham gostado desta dinâmica de vídeo em que há uma dupla, não é? Uma dupla, e nem sempre se vão conectar, mas uma coisa vos posso garantir. Um exercício que eu vou fazer é tentar sempre conectar os dois vídeos, os dois livros que eu falo no vídeo, mesmo que não tenham rigorosamente nada a ver com o outro. E vemo-nos numa próxima. Tchau!